a seguinte citação: disse Jesus: eu sou a videira e o meu pai o lavrador, e todo ramo que estando em mim não der frutos, ele cortará, e todo aquele que der frutos, ele podará, para que dê mais frutos ainda. Então observe, o improdutivo é tirado, é jogado fora, e aquele que é produtivo, Deus tira alguma coisa que não está bem e começa a dar mais frutos. Então, o maior problema que nós temos na nossa vida espiritual improdutiva, trazendo ao exemplo bem simples, bem aberto, é que na maioria das vezes as pessoas têm a coragem de tirar a roupa diante de um estranho ou de uma estranha. Nem conhece, chegar ali no momento de prazer carnal, tira a roupa. Mas nunca querem tirar a máscara para Deus. Pensando que Deus não sabe, muitas vezes coloca a máscara de cristão, a máscara de religioso, de pastor, né? Tem pastor mascarado nessa cidade. O rostinho bonito, maquiado, cheio de vida, mas por trás a imoralidade, mas por trás a ganância por dinheiro, por escravizar vidas para ser notório na sociedade. Crentes assim, independente do ministério, independente da situação, não tiram a máscara para Deus, para poder Deus tornar aquela limpeza e começar a dar frutos dignos de arrependimento. E tendo outro grande exemplo, nós podemos ver nos jardins. Eu amo muito, paro nos jardins. Lembro-me quando o Centro Artesanal de Alagoas Nova era um centro artesanal, não era uma praça esquecida. Tivemos anos verdes, independente da política partidária. Eu adorava chegar ali, olhar aquelas plantas, aqueles jardins. Hoje parece mais uma banca de circo armada de última hora. Mas quando a gente viu os jardins ali, as flores se abriam, desabrochavam, para a gente sentir o perfume, para a gente sentir a beleza delas. Pode olhar, chega no jardim, o botão de flor é bonito, mas quando ele abre, quando ele desabrocha, que vem aquele perfume, vem aquela beleza inefável, é fora do comum, é extra-humano. E nós, cristãos, deveríamos ser assim. Abrir-se para Deus, para que Deus operasse, como a Bíblia diz, que tenhamos o perfume, o cheiro suave de Cristo. Éramos para ser produtivo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Um beija-flor, um pássaro, por mais belo que seja, um leão, um cachorro bem criado, um gato, um coelho, por mais belo que seja, eles não têm condição de externar o amor de Deus, mas nós temos, porque somos a imagem e semelhança de Deus. E hoje o que nós vemos, as pessoas não desabrocham a Deus, as pessoas não exalam o perfume de Cristo, mas abrem o corpo para externar a lascívia, os pecados estarrecedores de Satanás, a pornografia, a imoralidade, a política suja, o que nós mais vemos nas redes sociais. Pessoas ofendendo a B, a C, quando deveríamos viver em unidade de Cristo, abençoar o nosso semelhante. A Bíblia ensina que ame os vossos inimigos. Deveríamos amar e ensinar, mesmo que os nossos ensinamentos fossem contundentes. Deveríamos falar a verdade para as pessoas. Deveríamos mostrar frutos às pessoas.
Porque o próprio Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, o versículo 8, disse o seguinte: Jesus: dei frutos que mostrem o arrependimento. E hoje nós estamos vendo frutos de arrogância, frutos de perseguição, frutos de tendências maliciosas que têm destruído o lar, têm destruído famílias, têm tirado de pobre para enriquecer um grupinho A e B, como se não tivesse Deus para prestar conta, como se a vida se resumisse aqui, um momento de prazer e uma eternidade de dor, de sofrimento. Hoje o maior fruto que o homem tem é da imoralidade, porque não estão se abrindo para Cristo. E por falar em moralidade, perceba que quando nós pregamos o Evangelho, chegamos assim no consultório médico, numa sala de espera, ou em uma reunião, e começamos a falar de Deus, no transporte alternativo, as pessoas se sentem invadidas, se sentem desconfortáveis, porque está falando de Cristo, porque está falando de Deus. E disfarçadamente, eu comparo, sabe com quê? Quando estou nesses momentos de missão, com aqueles adolescentes do 7º ano, do 8º ano, que o professor de biologia dá a primeira aula de sexo, e eles riem, eles ficam com as bochechinhas coradas, porque para ele é um mistério, é um desafio, fazem piadas, sai da sala de aula para dizer alguma asneira, se sente invadido, prefere aprender erroneamente nas redes sociais. Assim como um adolescente se sente invadida, as pessoas se sentem invadidas quando nós pregamos o Evangelho. É como se nós estivéssemos falando de uma imoralidade, é como se estivéssemos falando de uma deturpação social e moral. Muda de assunto, fala alto e tapeia as coisas, porque não tem prazer, porque nunca desabrocharam para Deus, porque as religiões que os tais praticam não dão essa liberdade. Cobra, como eu falei anteriormente, vive à custa do pecado do povo, vive à custa da dor alheia, e as pessoas não têm crescido. A Bíblia ensina o seguinte para nós que somos fiéis. Livro do profeta Isaías, capítulo 3, e o versículo 10. Diga ao justo tudo que lhe irá bem, pois comerão do fruto das suas ações. E aí? E agora? Diga o justo aí ao pregador que tudo vai bem, porque vai comer o fruto das suas ações. Você fez bem, você viveu o Evangelho, você frutificou para Cristo, vai colher esses frutos. Mas se o fruto for roubo, droga, lascívia, infidelidade conjugal, falsa religião, vai sofrer. Porque se cremos em Deus, temos a expressão clara daquilo que confessamos, então frutificamos. Temos a expressão clara daquilo que confessamos Cristo, então frutificamos. Tem muitas pessoas aí frutificando errada. Tem um joio e tem um trigo. O joio parece com trigo, do mesmo jeito, mas não serve para nada, a não ser para ser queimado. Então, quando se confessa, quando se expressa, quando se externa, quando desabrocha em Cristo, é frutos dignos de arrependimento e eternidade. Mas quando confessa A, B, C, fulano, ciclano, a Bíblia diz, vai colher desses frutos. E só há um remidor, é Jesus Cristo. O Salvador dos homens. Mas o que observamos na atualidade é que as pessoas estão andando na contramão de Deus. Lembro-me aqui, agora na última sexta-feira eu vinha de uma visita com a minha esposa, um cidadão veio na contramão, passou por cima de mim, acidentou.
Na moto, o camarada no carro passou, me acidentou, entrou na minha contramão. E tem pessoas assim. Ora, se um carro teve condição de me machucar, de me jogar no chão, imagine se você andar... Eu não estava na contramão, mas imagine se você anda na contramão de Deus, batendo de frente com Deus, o que é que vai sobrar? Quando você desabrochar, não terá nenhum valor espiritual, porque lá não tem nada. Perceba o que é desabrochar para Deus. Gálatas, frutos do Espírito Santo. Se fosse ler os frutos da carne, que não é interessante agora, é lascívia, avareza, idolatria, não é interessante, mas eu selecionei os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Observe que quem desabrocha para Deus é fora de série. Devemos ter todo cuidado com a nossa salvação e o que estamos frutificando. Se são frutos saborosos, dignos de amor, ou se são frutos podres. Porque o crente, o salvo, no novo paradigma, deve estar no padrão ético de Deus e não no padrão ético do Estado. O que é o padrão de Deus? O que é paradigma? Que palavra difícil é essa? Paradigma é o modelo, o valor. O crente deve estar no valor de Deus e não no valor do Estado. O novo padrão ético do Estado é complicado. Casa pessoas do mesmo sexo, é lei, aí eu vou fazer? Não. Inocenta políticos corruptos, eu vou inocentar? Não. Não inclui Deus nos seus projetos, nos seus planos. Mas o valor ético da Bíblia é diferente. Não tem compromisso com o pecado. Porque as pessoas que não desabrocham para Deus vivem orbitando uma condenação e não percebem. Orbitar é rodar. Imagina a Terra e o satélite orbitando, rodando na Terra. As pessoas que não têm compromisso com Deus, que não frutificam, vivem aí orbitando no pecado, rodeando e gostando, e se entrelaçando e afundando e não estão percebendo. Estão desabrochando para Satanás, para a destruição. Interessante, eu vou contar um dado, pessoal. Hoje nós trabalhamos com um grupo de pastores, como ativistas na web, ativistas missionários. Estamos dentro de um grupo no radar. Eu vou falar o que é isso. Que fica estudando o comportamento da sociedade, combatendo os pecados, levando a palavra de Cristo a cada um. É um grupo pequeno de pastores, mas nós já estamos aí. E o interessante é que há 5 anos atrás a gente trabalhava contra o ocultismo, o satanismo, as heresias, as falsas crenças. Mas hoje o diabo viu que estava sendo derrotado nesse aspecto. Hoje as pessoas não creem mais que cristal cura, porque cristal não cura. Hoje as pessoas creem que a imagem de escultura não pode fazer nada, porque sabe que é gesso, que é madeira, isso aí é página virada. Não tem mais nem graça falar sobre isso. Mas hoje o diabo está usando a libidinagem. O que é a libidinagem? São os pecados de ordem sexual. Nós vivemos num grupo onde a gente entra dentro desse padrão e começa a combater. Na Live Jasmine, na Tube 8, na Tube Pornô, na Xvideo, onde está a classe mais suja da nossa sociedade, e começa ali lançando palavras. Hoje esses sites de imoralidade
para cada site evangélico, para cada site da Igreja Católica, os cristãos católicos, tem 4 de pornografia, de imoralidade. As pessoas não sabem disso. Para cada site evangélico ou católico, tem 4 ensinando imoralidade. Só a Xvideo chega a ter 4,4 bilhões de acesso por mês. Estou falando de bilhões. Enquanto a pessoa vai no Wikipedia, vai no Google, pesquisa alguma coisa de matemática, de português, de teologia, centenas de pessoas estão pesquisando imoralidade. O maior jornal do mundo em audiência é a CNN. As pessoas passam de 3 a 4 minutos ali funcionando notícia. E no site de pornografia passa de 15 a 20 minutos. Vendo a nudez, vendo a lascívia dos outros. Eu digo uma coisa, com autoridade, com conhecimento, com pesquisa e com unidade com outros pastores. Eu digo uma coisa, não pense que são só os adultos, não. Hoje, crianças e adolescentes estão invadindo, estão vendo, estão desfrutando através dos seus celulares. Antigamente, as pessoas tinham medo de ver um negócio e se sentia mal, tinham vergonha, não queria ver certas coisas. Mas hoje banalizou, as pessoas querem ver como é. Então observe que a humanidade está frutificando, está desabrochando, está se abrindo para que Satanás opere nos seus corpos. E o resultado é dor, depressão, enfermidade, famílias destruídas pela pornografia, pelo ocultismo, pelo espiritismo, pelo satanismo. E não estão percebendo que estão girando ao redor de algo destrutivo, algo irreversível. Passamos todo o tempo pregando o Evangelho. A nossa programação, segundo as pessoas aí fora, segundo estatística, diz que é uma das maiores audiências do domingo. Dizem por aí que a audiência é grande. Mas quer ver essa audiência ser maior? É se eu estivesse aqui contando imoralidades, pornografia, ou se eu estivesse aqui fazendo consultas de búzio, de tarô. Se eu estivesse aqui ensinando como se traz sem o cônjuge saber. Se eu contasse uma piadinha daquelas que faz a pessoa